Olá, meus amigos, tudo bom? Professor Bruno Klippel trazendo aqui processo do trabalho em uma única aula. Então, todas as fases do processo do trabalho numa única aula para nós verificarmos os pontos mais importantes do processo, já nessa tela, já nesse mapa mental que daqui a pouco eu amplio, nós temos o processo de conhecimento, a liquidação de sentença e o processo de execução. Vamos ver todas as possibilidades que nós temos, ok? Então aqui estão as fases do processo do trabalho. Obviamente vamos focar naquilo que as bancas mais cobram para vocês entenderem realmente o processo do trabalho. Então vamos iniciar com a análise desse mapa mental. Então, fases do processo do trabalho. Nós teremos num primeiro momento o processo de conhecimento. Cada uma dessas fases, desses processos que nós chamamos, tem uma finalidade, de resolver um problema que nós chamamos de crise. Qual é a crise? Qual é o problema que vai ser resolvido através do processo de conhecimento? Vamos lá, a gente vai, através dele, finalizar, corrigir a chamada crise de certeza. Então vejam, nós temos uma crise de certeza que vai ser resolvida através do processo de conhecimento. Por que uma crise de certeza? Porque toda vez que eu ajuizo uma ação trabalhista, nós temos uma dúvida. Nós levamos ao Poder Judiciário, levamos ao juiz do trabalho uma dúvida. Qual é a dúvida? Pô, se o Bruno prestou ou não horas extras, se o Bruno realmente sofreu aquele dano moral, se aquela situação que o Bruno trabalhava, ela é degradante ou não, se ela gera ou não direito ao recebimento de danos morais, se o Bruno ele foi rebaixado ou não, se o Bruno trabalhava à noite sem recebimento de adicional noturno. Eu tenho aqui uma crise, eu tenho uma dúvida. Eu vou levar ao Poder Judiciário, através da petição inicial, a minha versão. Que eu fui humilhado, que eu trabalhava em local degradante, que não tinha sanitário, que não tinha isso, não tinha água potável, por isso que eu quero dano moral. Essa daqui é a minha versão, levo as minhas provas. Nós vamos dar a oportunidade para a parte contrária apresentar a sua defesa. E aí, naturalmente, o que vai acontecer? O reclamado, ele vai apresentar a versão dele, dizendo nada disso, claro que não. Tinha sanitário, tinha água potável, ele nunca foi humilhado, nada disso. O que o reclamado fez na defesa dele? Controverteu os fatos, tornou os fatos controvertidos. O que são fatos controvertidos? Fatos duvidosos. Agora, nós temos que produzir provas para convencer o juiz de qual é a verdade. A partir do momento que a gente produz as provas, mostra para o juiz do trabalho qual é a verdade, a gente acaba com a crise de certeza, a gente acaba com aquela dúvida. Vejam que as provas foram produzidas e eu vou chegar no final, daquele processo de conhecimento com uma sentença. Todo mundo ajuiza uma ação trabalhista esperando a sentença. Todo mundo apresenta uma defesa no processo do trabalho esperando a sentença. Lá na sentença, o juiz vai mostrar o seu convencimento. Eu me convenci que o Bruno trabalhava numa situação degradante, por isso que ele tem direito de receber danos morais de R$10.000. A dúvida acabou, pelo menos momentaneamente. Claro que a gente vai poder interpor recurso, mas momentaneamente nós acabamos com a dúvida. Para o juiz, não existe mais dúvida. O Bruno trabalhava em situação degradante. Não existe mais dúvida. O Bruno prestava horas extras e não recebia por elas. Não há mais dúvida. O juiz disse que o Bruno trabalhava à noite, comprovou o trabalho à noite e não havia pagamento de adicional noturno. A crise de certeza acabou a partir
do momento que nós tivemos o proferimento da decisão, ok? Só que aí o que acontece? Por que eu falei que momentaneamente nós acabamos com a dúvida ali, a crise de certeza? Porque aquela decisão que foi proferida, aquela sentença que foi proferida pelo primeiro grau, pela vara do trabalho, ela pode ser modificada. Ela pode ser modificada em grau de recurso. A partir do momento que foi proferida uma sentença, nós temos duas opções, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o seguinte: a parte sucumbente, a parte perdedora, no caso a empresa que foi condenada a me pagar, não efetua o pagamento. Ela não recorre. Então aquela empresa que foi condenada por sentença não recorre. A partir do momento que ela não recorre, que ela não interpõe recurso para modificar a decisão contrária a ela, o que nós temos? Nós temos o chamado trânsito em julgado. Aquela decisão podia ser modificada em grau de recurso? Podia, mas não houve a interposição do mesmo, logo a decisão se tornou definitiva, houve o trânsito em julgado. A parte podia recorrer, não recorreu, transitou em julgado, decisão definitiva, aí não se discute mais aquela decisão que foi proferida. Claro que na maioria das vezes, principalmente quando a condenação ela é maior, nós temos aqui a interposição de recurso. Então, naturalmente, esta sentença ela vai passar pelo crivo dos tribunais, pela análise aqui do tribunal. Aquela sentença, através da interposição de recurso, vai para o tribunal, aquela discussão é levada ao tribunal e pode ser confirmada ou modificada. Então vejam, é uma sentença que pode ser modificada. Ao trânsito julgado, ainda não. Pode ser que o tribunal, julgando aquele recurso, simplesmente diga o seguinte: a decisão está certa. A empresa tinha que ser condenada mesmo, mantenho aquela decisão. Ou pode ser modificada. O tribunal pode dar provimento, é um termo que a gente utiliza em processo, o tribunal pode dar provimento ao recurso, modificando a sentença, entendendo que a sentença está errada, que não havia prova de horas extras, ou então que ficou provada a existência de um banco de horas e que esse banco de horas ele é válido, diferentemente do que entendeu o juiz do trabalho. Então modifica aquela decisão, são os dois caminhos que nós temos. Então aquela sentença pode ser objeto de recurso ou não. Não foi objeto de recurso, transitou em julgado definitivo. Foi objeto de recurso, ela pode ser mantida, ela pode ser aqui modificada. O que acontece? Veja o que eu coloquei aqui para vocês, que esse processo está sendo levado ao TRT, que nós vamos chamar de segundo grau na nossa pirâmide trabalhista. A gente sempre faz nas aulas a pirâmide, vou fazer pequenininha aqui, de vara do trabalho, TRT e TST. Eu estou interpondo um recurso para o TRT. Este recurso, que nós vamos ver daqui a pouquinho, coloquei que é o RO, o famoso RO o famoso RO das nossas provas de processo de trabalho, que é o recurso ordinário. O recurso ordinário, o recurso que cabe de sentença, que vai ser julgado pelo TRT. Agora imagina o seguinte: o TRT mantém a condenação. Então a sentença da vara do trabalho tinha condenado a empresa ao pagamento de 100 mil reais. Rapaz, um dano moral assim grande, 100 mil reais. Dano moral, horas extras, adicional noturno, deu 100 mil reais. A empresa interpôs o recurso ordinário para o TRT. O TRT manteve a decisão. 100 mil reais mantida
a decisão. Nós temos a possibilidade de interpor um novo recurso para modificar, tentar modificar novamente esta decisão. Eu tenho a possibilidade de interpor o recurso de revista para o TST, no que nós vamos chamar aqui de terceiro grau, de terceira possibilidade. Primeiro eu tive uma decisão da Vara do Trabalho, depois uma decisão do TRT e agora estou levando essa discussão para o TST, através do RR, do recurso de revista. Então, num primeiro momento, eu interpus o RO para o tribunal, depois o recurso de revista para o TST. Primeiro para o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, depois o recurso de revista para o TST. Claro, meus amigos, que o que acontece? A partir do momento que eu vou recorrendo, que eu vou levando essa discussão aos órgãos de hierarquia superior, a gente vai afunilando as possibilidades de fundamentação. Vejam que eu não posso levar ao TST, ao nosso órgão de cúpula, através do recurso de revista, os mesmos fundamentos que eu levei para a Vara do Trabalho, que eu levei para o TRT. Não dá para levar toda a fundamentação, porque eu vou afunilando, a lei vai afunilando os fundamentos. Percebam o seguinte, quando eu recorro para o TST, através do recurso de revista, eu só posso alegar algumas matérias específicas. Por quê? Porque a grande função do TST, quando julga o recurso de revista, é avaliar se houve ferimento à lei e uniformizar a jurisprudência trabalhista. A gente vai falar um pouco mais aqui daqui a uns 2 slides, mas vejam que a grande função do TST, quando julga recurso de revista, é analisar se houve ferimento à lei federal, se houve ferimento à Constituição Federal, se houve divergência entre os tribunais. Essa é uma grande função do recurso de revista, uniformizar a jurisprudência e corrigir decisões que violam lei federal, que violam a Constituição Federal. Perfeito? Então vamos lá, ó. Numa situação padrão, o Bruno ajuizou a ação perante a Vara do Trabalho. Aqui vamos aproveitar a aula para um detalhe importante, um detalhe que cai bastante em prova, por isso que a gente vai falar. O Bruno vai ajuizar esta ação na Vara do Trabalho. Na Vara do Trabalho de onde? Ó, informação importante, simples, mas importante. Vara do Trabalho de onde, meus amigos? Vejam que a gente vai nos termos do artigo 651 da CLT ajuizar a ação na Vara do Trabalho do local da prestação dos serviços. Com o tempo de tanto fazer questão de processo do trabalho, a gente já pega alguns macetes. A gente começa a ler uma questão e já começa a perceber nome de cidade. Pô, pegou uma questão que tem ali nome de cidade, domicílio de fulano, fulano de tal, é uma questão que vai tratar de local do ajuizamento da ação. Então, qual vai ser a resposta, a nossa regra geral? Eu vou ajuizar a ação na Vara do Trabalho do local da prestação dos serviços, que vai proferir ao final do processo de conhecimento, vai proferir a nossa sentença. A parte ou as partes descontentes com a sentença vão poder interpor recurso ordinário para o TRT. Da decisão do TRT, as partes descontentes vão poder interpor um recurso de revista para o TST, buscando essa modificação. Por que, Bruno, que você falou a parte ou as partes descontentes? Porque uma decisão judicial, uma sentença, ela pode tanto prejudicar uma das partes ou as duas. Pode ser que a decisão, ela não atinja, através da decisão, a gente não atinja a situação buscada por nenhuma das partes. Olha um exemplo simples para vocês entenderem.
O Bruno foi ao Poder Judiciário querendo quantos R$1.000? R$100.000. Eu posso ter uma primeira decisão julgando totalmente procedente, condenando a empresa ao pagamento de R$100.000. Esta decisão só prejudicou a empresa. Bruno está morrendo de rir. Os R$100.000 que ele queria, ele conseguiu. O único prejudicado nesta história é a empresa. A empresa é a única que tem interesse em recorrer, ok? Por outro lado, imagina que a sentença fosse de improcedência. A sentença foi de total improcedência. Bruno, você não tem direito a nada. O único prejudicado seria o Bruno, o único com interesse em recorrer seria eu. Agora, vamos pegar a situação intermediária. O Poder Judiciário reconheceu o direito do Bruno, mas parcialmente. Reconheceu que o Bruno tem direito a receber R$70.000. Dos R$100.000 que ele queria, ele tem direito de receber R$70.000. Nós estamos diante do que é chamado em processo de sucumbência recíproca. Por que sucumbência recíproca? Sucumbir é perder. Os dois perderam? Sim. Os dois foram prejudicados pela decisão? Sim. Empresa e Bruno foram prejudicados. Por que a empresa foi prejudicada? Porque ela foi condenada a pagar R$70.000. Ela tem interesse em recorrer para excluir essa condenação de R$70.000. Por que o Bruno foi prejudicado? Por que o Bruno sucumbiu? Porque não conseguiu tudo que ele queria. Qual foi o prejuízo do Bruno? Os R$30.000 que ele não conseguiu. Ele queria 100, conseguiu 70. Ele foi prejudicado. Então, o que acontece neste caso aqui? Nós vamos recorrer, eu, no caso, vou recorrer, para tentar aumentar a condenação da empresa de 70 para R$100.000, para conseguir os outros 30.000. Então, percebam que nós temos sucumbência recíproca, nós temos possibilidade de interposição de dois recursos. De uma sentença serão interpostos dois recursos? Perfeito. Isso pode acontecer no RO, no recurso de revista, em qualquer recurso. Ok, pessoal? Agora vamos lá. O que acontece? Recorri. A empresa condenada recorreu, não conseguiu modificar a decisão, mantivemos R$100.000. Claro que do TST, teoricamente, é possível recorrer para o Supremo. Mas vamos pensar o seguinte, a interposição de recurso para o Supremo está cada dia mais difícil, então vamos entender que a empresa recorreu para o TRT, recorreu para o TST, como não conseguiu modificar a decisão, falou, não vou recorrer mais. O que vai acontecer? Trânsito em julgado. Eu tenho ali aquela condenação ao pagamento de R$100.000. Ok? Vamos passar agora para o próximo passo. Vamos aqui para um novo problema. Existem dois tipos de decisões, dois tipos de sentença. Eu tenho a sentença líquida e a sentença ilíquida. O que é a sentença líquida? O que é uma decisão judicial líquida? É aquela que já tem o seu valor certinho, perfeito. Qual é o valor devido? R$ 78.272,15. A sentença já traz o valor específico. Ou, como acontece com dano moral, foi lá, condenou ao pagamento de R$30.000 de dano moral. Você não tem que fazer mais nenhum cálculo. Qual é o valor da condenação? É um valor certo, R$30.000. Ok? Então percebam que eu tenho uma sentença líquida, uma sentença que já traz o valor devido. Não existe nenhuma dúvida em relação ao valor devido, já está lá. Só que grande parte das vezes eu tenho uma sentença ilíquida. O que é uma sentença ilíquida? Ela diz o que é devido, mas ela não diz o quanto é devido. Isso acontece na sentença, por exemplo, que condena ao pagamento de horas extras. É uma sentença ilíquida
diz o que é devido, mas não fala a quantidade devida. Nós temos uma sentença que reconheceu o direito ao recebimento de horas extras. Quantas horas extras? 2 horas extras no período X a Y, com todos os seus reflexos. Qual é o valor devido? A gente não sabe ainda, tem que fazer cálculos. O que vai acontecer, mas a gente não vai confundir as coisas, é o seguinte: no dispositivo da sentença, no finalzinho da sentença, vai ter um valor, mas é um valor genérico. Vai ter lá 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, um valor aproximado, genérico, que não é o valor específico da condenação, porque o valor específico da condenação vai depender de cálculo depois. Por que o juiz colocou, então, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil reais, aquele valor genérico, na sentença? Porque ele é obrigado. Ele é obrigado a colocar aquele valor para calcular as custas e falar quem tem responsabilidade pelo pagamento. Então, cuidado. Está lá no final, no dispositivo da sentença, falando: reconheço, julgo procedente para reconhecer o direito ao recebimento de 3 horas extras por dia no período X a Y, custas de tantos reais sobre o valor da condenação, 100 mil reais. Não quer dizer que o valor é 100 mil reais. É um valor genérico que o juiz coloca só para calcular as custas, para fazer aquele cálculo de 2% das custas, ok? Vejam, se eu tenho 2 horas extras no período X a Y, eu tenho que agora calcular. Qual é a minha crise, qual é a minha dúvida agora? Eu não sei qual é o valor devido. Se a minha sentença é ilíquida, como eu falei para vocês, se a minha sentença ela é ilíquida, nós vamos passar para a fase de liquidação, de cálculos, para chegar ao valor devido. Então entra aqui uma sentença ilíquida, que eu sei o que é devido, mas não sei o quanto é devido, e sai daqui do procedimento uma sentença líquida, dizendo o seguinte: é devido R$ 103.245,10. Vejo que nessa liquidação de sentença eu vou fazer cálculos, ela só serve para cálculos. Na liquidação de sentença, vou até colocar o dispositivo ali, uma das informações mais importantes e mais cobradas em questão de concurso é exatamente sobre a impossibilidade de nós rediscutirmos o direito. Não pode. Na liquidação de sentença, eu vou simplesmente apurar valores. Eu não vou rediscutir, eu não vou voltar lá atrás. Mas não tinha prova de que eram 2 horas extras. Não. Isso transitou em julgado. Isso é definitivo. Na liquidação, eu vou simplesmente fazer cálculos para apurar o valor devido, sem possibilidade de rediscussão do direito. O artigo 879, parágrafo 1º da CLT, que cai bastante em concurso, fala sobre essa impossibilidade, ok? Então a sentença entrou ilíquida, sem a definição do valor, agora vai passar para uma sentença, vai passar a ser uma sentença líquida. Já sei qual é o valor devido, R$ 103.245,10. Antes, quando a sentença era ilíquida, eu não podia chegar para o devedor e dizer: me paga aí o que você me deve. Não. Por quê? Se eu tenho uma sentença ilíquida, e se eu chego para o devedor e digo: me pague o que você me deve, senão o Estado vai no seu patrimônio retirar este valor, ele logo falaria o seguinte: tá, mas quanto eu te devo? Me fala aí quanto que eu te devo. Não sei ainda. Como é que você vem me cobrar se você não sabe o valor devido? Como é que o Estado vai vir no meu patrimônio e vai retirar um valor que ninguém sabe qual é o valor devido? Então percebam que a liquidação de sentença
é um pressuposto, é uma condição para nós chegarmos ao processo de execução. Ela está entre o processo de conhecimento e o processo de execução exatamente porque ela é um pressuposto, é uma condição, é um requisito. Eu não saio do processo de conhecimento e vou direto para o processo de execução sem passar pela liquidação, neste caso, de uma sentença ilíquida. Não. O que eu posso fazer é o seguinte: a sentença já é líquida, aquele dano moral, a sentença já é líquida. Não preciso de liquidação, vou direto para a execução. Agora, a sentença é ilíquida, passo pela liquidação para depois ir para a execução. Tá bom, pessoal? Então, cuidado com isso daqui. Então, R$ 103.245,10, terminamos a liquidação. Eu sei o que é devido na quantidade devida. Eu sei que tem direito de receber 2 horas extras, um período X a Y, papapá, e que o valor é R$ 103.245,10. Agora, eu posso iniciar o processo de execução. Agora eu posso, com base, vamos colocar aqui, com base no artigo 880 da CLT, dizer para o devedor: devedor, me pague o que você me deve. Você me deve R$ 103.245,10, então me pague, com base no artigo 880 da CLT, o valor devido. Se houver o pagamento, todo mundo feliz. Excelente, ótimo, vou colocar o dinheiro no bolso, o Poder Judiciário vai ficar feliz porque não vai ter que tentar realizar nenhum outro ato processual. Só que dentro do processo de execução, a gente tem outras alternativas. Nós vamos ver depois com detalhes no mapa mental específico, mas nós temos outras possibilidades. Pode ser que o devedor pague, pode ser que ele deposite a quantia em juízo. Ele não está pagando, ele está depositando a quantia em juízo porque ele quer ainda discutir esses valores no processo de execução, que é uma possibilidade. Pode ser que ele não tenha o dinheiro. Eu não tenho R$103 mil, mas eu tenho um veículo que vale pelo menos R$103 mil. Eu tenho um veículo de R$120 mil, que dá para pagar essa dívida. Eu vou dar esse bem em garantia. Nós falamos em processo de nomear esse bem a penhora. Vamos nomear esse bem a penhora, vamos dá-lo em garantia desse pagamento. Para quê? Para o Poder Judiciário, se a parte não quiser ficar com o carro, que é uma possibilidade, se a parte não quiser ficar com o carro como forma de pagamento, que o Poder Judiciário venda esse carro no leilão, transforme em dinheiro e efetue o pagamento dos R$103 mil. Nós temos N possibilidades. Claro que dentro das possibilidades, nós temos que pensar também na inércia. O devedor não fez nada. O devedor não pagou, não depositou a quantia, não nomeou nenhum bem à penhora, não fez absolutamente nada, não apresentou seguro-garantia, fiança bancária, nada. Diante dessa inércia, o que o Poder Judiciário vai fazer com base no artigo 880 da CLT? O que ele vai fazer? Ele vai penhorar bens do devedor. Vai lá penhorar em conta, vai penhorar bens móveis, imóveis, vai tentar penhorar algum bem. Óbvio que nós podemos chegar àquela situação que infelizmente é comum na prática, do Poder Judiciário não encontrar nenhum bem. Rapaz, não existe nenhum bem para ser penhorado. Caraca, já procuramos aqui em nome da pessoa jurídica, da empresa, pelo CNPJ, rapaz, não tem dinheiro em conta, não tem bens móveis, não tem bens imóveis, não tem absolutamente nada. Como é que nós vamos receber esses R$103 mil? Aí entra um ponto importante que chove em prova de processo do trabalho, que é a chamada desconsideração da personalidade jurídica, ou incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que serve para quê? Para trazer ao processo os sócios da empresa. Porque, vejam,
Processo de conhecimento, quem era o réu, quem era reclamada, a empresa. Lá na liquidação de sentença, quem é que deve os 103 mil reais? A empresa. Quem foi executado inicialmente? A empresa. Só que diante do fato da empresa, da pessoa jurídica, não ter patrimônio, a gente vai iniciar esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica para trazer os sócios para o processo a fim de que seja possível a penhora dos seus bens. Então nós não conseguimos penhorar bens da pessoa jurídica da empresa, vamos penhorar bens dos sócios através desse incidente de desconsideração. A gente tem algumas técnicas para tentar encontrar bens que serão utilizados nesse processo de execução. Ok? Olha um detalhe que ainda temos aqui no mapa mental, pessoal. Olha um detalhe aqui. Vejam que no processo de conhecimento, vamos dar uma limpada geral aqui, no processo de conhecimento, nós começamos na vara do trabalho, depois subimos ao TRT, subimos ao TST. Aí falei para vocês que a decisão transitou em julgado. Aí iniciamos a liquidação de sentença na vara do trabalho. Começamos a liquidação de sentença na vara do trabalho. Chegamos à conclusão que o valor era de R$ 103.245,10. Iniciamos o processo de execução na vara do trabalho. É o juiz do trabalho que vai determinar ao devedor que pague, ou deposite, ou nomeie bens à penhora. É o juiz da vara do trabalho que vai realizar o leilão, que vai mandar ali fazer o edital do leilão, que vai analisar, que vai decidir. Só que aí o que acontece? Da mesma forma que nós tivemos a oportunidade de tentar modificar decisões no processo de conhecimento, nós teremos a mesma possibilidade aqui no processo de execução. Vejam que quando o juiz do trabalho, no processo de execução, ele decide, eu tenho a possibilidade de recorrer para o TRT. Depois eu tenho a possibilidade de recorrer para o TST. Então vejam que eu tenho decisões da vara do trabalho, posso recorrer para o TRT, recorrer para o TST. Mas, Bruno, você vai de novo recorrer? Sim, há essa possibilidade. Eu tenho uma decisão no processo de execução que pode estar errada. Imagina o seguinte, o juiz da vara do trabalho determinou a penhora de um bem seu, de um imóvel seu. Esse imóvel, ele é bem de família. Opa, mas bem de família não pode ser penhorado. Sim, mas o juiz determinou a penhora. É uma decisão errada. Você vai começar a recorrer para demonstrar que a decisão está errada, que o imóvel não pode ser penhorado. Simples assim. Só que, obviamente, que vai chegar um determinado momento que você não poderá mais recorrer, ok? E óbvio, vamos chegar no final aqui. A gente quer encerrar o processo de execução com a efetivação do direito. A gente quer efetivar o direito. Então, falando naquelas crises novamente, aqui eu tinha a crise de certeza. Eu comecei o processo de conhecimento com a crise de certeza. Falando, ó, eu tenho aqui uma dúvida, não sei se o Bruno prestou ou não horas extras, se ele teve aquele dano moral, sofreu aquele dano moral. Depois eu tinha uma crise de quantificação, uma dúvida em relação à quantificação, fui para a liquidação de sentença e no processo de execução eu tenho a crise de adimplemento. Crise de adimplemento. Ó, eu só preciso do processo de execução se não houver o pagamento voluntário. Somente se houver
o inadimplemento, que seria a crise de adimplemento, se não houver o pagamento voluntário, é que eu vou me valer do processo de execução para retirar os bens do patrimônio do nosso devedor à força, ok? E aqui a gente termina as fases do processo do trabalho. Vamos prosseguir aqui para os próximos mapas mentais. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar agora de processo de conhecimento. Então, vamos ajuizar a nossa reclamação trabalhista, vamos ajuizar a nossa ação trabalhista. Então, o primeiro ponto aqui, a nossa petição inicial. Processo de conhecimento, ele é bem curtinho, ele tem poucos atos processuais. Ó, coloquei 4 ali, sendo que, na verdade, a gente poderia resumir a 3. Dependendo da situação, a gente resume a 3. Isso por quê? Porque um dos princípios mais importantes que nós temos no processo do trabalho, que é importante para a gente entender o nosso sistema aqui trabalhista, é o princípio da concentração dos atos processuais. Então, um dos princípios mais importantes que nós temos e que é importante para a gente entender o próprio processo do trabalho é o princípio da concentração dos atos processuais. Os atos processuais estão concentrados principalmente aqui, ó, principalmente na audiência. Olha a quantidade de ato processual que vai ser realizado num único dia. Se fosse no processo civil, realizava um hoje, depois outro, depois outro. Os atos processuais, eles seriam isolados. Aqui não, eles estão concentrados, ok? Então isso faz com que o processo de trabalho seja muito mais rápido que o processo civil, perfeito? Mas vamos lá, vamos começar o nosso processo de conhecimento, vamos levar a nossa dúvida, a nossa crise para o Poder Judiciário. Nós vamos aqui apresentar a nossa petição inicial. O que você tem que lembrar para os concursos em relação à petição inicial? Principalmente esses 2 artigos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, ó, principalmente artigo 840 da CLT e o artigo 651, que eu já tinha anotado para vocês também, o 651 da CLT. Os 2 dispositivos importantes que tratam de petição inicial. O 840 vai falar dos requisitos da petição inicial. Então, os requisitos da petição inicial, lembrando que um deles é o valor da causa, pedido certo, determinado e líquido, com a indicação do valor. E o artigo 651 da CLT, que vai falar do local do ajuizamento da ação, que é aquela nossa regra geral de local de prestação dos serviços. Então, local de prestação de serviços é regra geral, pelo 651 da CLT, o local do ajuizamento da ação trabalhista, ok? Por que o valor da causa ele é tão importante assim, Bruno? Porque ele vai definir o procedimento, o rito que vai ser adotado no processo. O rito seria o quê? O caminho, a velocidade daquele processo. O caminhar do processo é o rito, o procedimento que ele é definido pelo valor da causa. Então, dependendo do valor da causa, então coloca aqui ó, o nosso requisito, dependendo do valor da causa, nós vamos adotar 3 procedimentos. 2 muito mais importantes, 2 que caem muito mais em concurso, mas o terceiro aqui também cai, também consta em alguns editais. Então, dependendo do valor da causa, a nossa ação ela vai tramitar no rito ordinário, no rito sumaríssimo ou no rito sumário. Então, ou teremos o rito ordinário, ou o rito sumaríssimo, ou o rito sumário. Qual é aqui o valor da causa para cada uma dessas 2? Ó, rito ordinário, valor da causa maior do que 40 salários mínimos. Sumaríssimo, até 40
salários mínimos. Sumário, até 2 salários mínimos. O sumário quase não cai, ele é menos, só que ó, ainda está presente, está previsto em lei, consta em alguns editais, então o sumário é até 2 salários mínimos. O sumaríssimo, que é fundamental para a gente, até 40 salários mínimos, e o ordinário mais de 40 salários mínimos, e o céu é o limite, ok? Então, petição inicial. Lembrando, pode ser escrita ou verbal, tem esse detalhe ainda. Eu posso redigir a petição inicial ou eu posso ir à Justiça do Trabalho, narrar a minha história, que vai ser reduzida a termo, que vai ser colocada no papel. Então, petição inicial, escrita ou verbal, no local do ajuizamento da ação perante a Vara do Trabalho, seguindo esses procedimentos. Vamos lá. Dentre os requisitos da petição inicial, que é obrigatório no processo civil, aqui não é, que é exatamente o pedido de notificação, o pedido de citação. Lá no processo civil, se você pega, por exemplo, o artigo 319 do CPC, um dos requisitos obrigatórios da inicial é o pedido de citação, que aqui a gente fala notificação. Aqui não. Leia o artigo 840 da CLT. Não tem essa obrigatoriedade. Nós não temos essa obrigação. Por quê? Não vai notificar? Vai. Mas vejo que não depende de pedido, porque a notificação do reclamado, ela é automática. Com ou sem pedido, vai ter notificação. Basta ajuizar a ação trabalhista que vai ter notificação. O artigo 841 da CLT mostra que ela é automática, é um ato automático feito pelo serventuário da Justiça do Trabalho. Então, ajuizei a reclamação trabalhista, foi distribuída para a terceira vara do trabalho de São Paulo. O serventuário da terceira vara do trabalho de São Paulo vai expedir a notificação para o reclamado, dizendo que foi marcada a audiência, dia tal, às tantas horas, que ele pode comparecer, apresentar defesa, produzir prova. Isso é automático. Não depende de requerimento do Bruno, de forma nenhuma. Artigo 841 da CLT, ok? E aí tem um ponto importante aqui, que são os prazos relacionados a essa notificação. Vejam que eu tenho prazo de 48 horas para expedição. Eu tenho prazo de 48 horas para devolução dessa notificação pelos Correios. Eu tenho prazo de 48 horas, que é um prazo de presunção de entrega. Ó, tudo 48 horas. E ao final tem um diferente, que é o prazo de 5 dias entre o recebimento da notificação e a realização da audiência. Olha o que acontece. Falei para vocês que o serventuário automaticamente, sem pedido, vai expedir a notificação para o reclamado, dizendo que foi marcada a audiência do dia tal, às tantas horas, e que ele pode comparecer. Então, esse serventuário tem 48 horas para expedir a notificação. Notificação do processo de trabalho é postal, Correios, ok? 48 horas para preparar, para expedir, para postar nos Correios. Os Correios vão entregar em 48 horas. Se não conseguirem, tem que devolver em 48 horas também. E recebendo essa notificação, entre o recebimento e a realização da audiência, tem que ter pelo menos 5 dias. Tudo isso dentro do artigo 841 da CLT. Então, recebi a notificação hoje. Entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, tem que ter pelo menos 5 dias. 5 dias úteis, para que eu possa me preparar, ver minhas provas, contratar advogado, fazer minha defesa. Um prazo mínimo de 5 dias. Tá bom, galera? Então, fomos lá, apresentamos a petição inicial, houve notificação. Olha um ponto importante. Eu falei que o serventuário da Justiça do Trabalho vai expedir a notificação, que essa notificação ela é automática.
Olha o que acontece, que é processo civil e processo trabalho aqui são diferentes. No processo trabalho, essa inicial não vai para o juiz analisar se ela está perfeita, se ela está dentro dos requisitos legais, para depois determinar a notificação. Não, não é o juiz que determina a notificação do reclamado. É automático, como eu falei, ajuizei a ação, notifica. Ah, não passa antes para o juiz determinar a citação? Não. Pode ser a pior petição inicial possível. Ajuizou, distribuiu para aquela terceira vara do trabalho, vai expedir. Se a petição inicial tiver algum problema, o réu que apresente essa alegação em defesa. É assim que vai funcionar, por isso que é automático, ok? E aí vejam, notificação entregue, entre o recebimento e a realização da audiência tinha no mínimo 5 dias úteis, perfeito, então eu, reclamado, vou me preparar agora para a audiência. Então, vamos lá para a nossa audiência, ok? Então, vamos aqui. Audiência hoje às 14 horas. O que acontece? Lembra do princípio da concentração dos atos processuais? Então, a gente vai ter a concentração de todos esses atos agora na audiência. Primeiro ato, pregão. O pregão é o chamamento das partes. Então, o juiz do trabalho vai determinar ao serventuário que chame as partes. Reclamante Bruno, reclamado e estratégia. Qual que é a importância desse chamamento? Nós aplicarmos um artigo que chove em prova, artigo 844 da CLT. Qual a importância desse dispositivo? Por que ele chove em prova? Ele é o artigo que vai falar quais são as consequências de as partes não estarem presentes. Claro que eu, reclamante, posso faltar porque eu passei mal, e aí eu tenho uma justificativa. Ou eu posso faltar porque eu simplesmente esqueci da audiência. O reclamado pode faltar e tendo uma justificativa, ou simplesmente perdeu a hora, esqueceu o dia, ponto. O 844 fala das consequências da ausência injustificada. Pô, não tinha nenhum motivo, não tinha nenhuma justificativa. Se a parte faltou sem nenhuma justificativa, nós teremos as consequências que estão nesse dispositivo. Se o reclamante faltou, o arquivamento do processo. Arquivamento do processo. Vamos extingui-lo sem resolução do mérito. Se é o reclamado que faltou, nós teremos revelia. E se foram ambos, de vez em quando isso cai em prova e não está explícito no artigo 844 da CLT, se todo mundo faltar, rapaz, reclamante Bruno faltou, reclamado de estratégia faltou, não tem ninguém aqui, o que vai acontecer? Ambos faltaram, nós teremos o arquivamento do processo também. Então, ó, arquivamento do processo, se faltou só o reclamante, se faltaram os dois. Perfeito? Agora, bora lá, os dois estão presentes. Reclamante presente, reclamado presente. Vamos para a primeira tentativa obrigatória de conciliação. Primeira tentativa obrigatória de conciliação. Vamos tentar o acordo. Algumas informações importantes para concurso aqui. Primeiro, vamos lá. Tem acordo? Tem. O juiz analisou o acordo e homologou. Ok, perfeito. Homologo, aceito este acordo. Se ele homologa, se ele aceita o acordo, acabou com a dúvida, acabou com o problema, ele vai extinguir o processo com resolução do mérito. Então, homologou o acordo, acabou o problema, ele extingue o processo com resolução do mérito. Só que, para concurso, sempre é importante lembrar da súmula 418 do TST. A súmula 418 do TST vai dizer o seguinte, Bruno, ó, pode ser que vocês apresentem um acordo, que vocês estejam
ali tranquilos, já tenham conversado, resolvido tudo, mas pode ser que o juiz, com base na súmula 418, não homologue o acordo. Simplesmente diz o seguinte: rapaz, esse acordo eu não homologo não. Esse acordo está estranho demais, não vai funcionar, não pode ser dessa forma. Pode acontecer? Pode. E aí, meus amigos, vamos poder fazer alguma coisa? Não. Dá para recorrer? Não. Dá para impetrar mandado de segurança? Não. O que vai acontecer é que o processo vai continuar. Então, a partir do momento que perguntou se tinha acordo, tem acordo sim, esse acordo eu não homologo, o processo vai continuar, não cabe recurso, não cabe mandado de segurança, o juiz tem essa possibilidade, ok? Vamos pensar o seguinte: não houve acordo, ou o juiz não homologou o acordo. Vamos passar para a defesa. Aqui, meus amigos, se a defesa for oral, a defesa pode ser oral? Pode, em até 20 minutos. A gente tem aqui a possibilidade de apresentar a defesa oralmente em até 20 minutos. Claro que eu tenho também a possibilidade de apresentá-la por escrito. Se for por escrito, vai ser antes da audiência pelo sistema informatizado, pelo PJE, ok? Mas eu quero apresentar a defesa oralmente, eu tenho até 20 minutos para ficar falando na audiência, o serventuário vai reduzindo a termo. Bora! Terminamos a defesa. Ou a defesa já tinha sido apresentada. Próximo passo, instrução, ou seja, produção de provas. Aqui nós temos duas possibilidades, duas situações. Primeiro, pessoal, o juiz, ele só vê necessidade de produção de prova oral. Então vamos ouvir, por exemplo, as partes, vão ter o depoimento das partes e vamos ouvir testemunhas. O que vai acontecer? Vai acontecer tudo hoje. Tudo naquele mesmo dia. Então eu já vou ser ouvido hoje? Já. As testemunhas também? Sim. Mas eu não apresentei rol de testemunhas antes. Você sabe que não tem. Não existe rol prévio de testemunhas. Mas o Poder Judiciário não intimou as minhas testemunhas para estarem aqui hoje. Você sabe que não tem intimação prévia para testemunhas. As testemunhas teriam que comparecer. Se elas estiverem lá, serão ouvidas. Se não estiverem, tchau. Você perdeu a possibilidade de ouvi-las, porque é tudo na própria audiência, na única audiência, tudo concentrado ali. Então, primeira situação, o juiz vê apenas possibilidade ou necessidade de produção de prova oral. Então, já vai produzir a prova oral ali no mesmo dia, ok? Na mesma hora. Só que pode ser que ele verifique a necessidade de prova pericial. É uma questão médica, uma questão contábil complicada, é insalubridade, é periculosidade, o juiz vê a necessidade de produção de prova pericial. E aí, diante dessa situação, o que acontece? Ele vai deferir a produção da prova pericial e a audiência vai terminar. A audiência de hoje termina ali. Não vai ouvir as partes, não vai ouvir testemunhas? Não. A gente vai esperar a produção da prova pericial. Quando a prova pericial for finalizada, o juiz vai analisar se precisa produzir prova oral. Se precisar, ele marca uma outra audiência. Aí a gente quebra aquela regra da audiência una. A gente acaba quebrando a regra da audiência una, ok? Se houver a definição de prova, a realização de prova pericial. Perfeito? Vamos lá. Ouvimos, só tinha prova oral, ouvimos as partes, ouvimos testemunhas, para nós passarmos para as razões finais. Ou alegações finais. Em regra, pela CLT, 10 minutos para cada parte, ou seja, eu tenho razões finais orais, beleza? Então, não temos aqui esta prova, não temos essas razões finais escritas, nada disso. Para a prova de concurso, CLT, 10 minutos para cada parte. Aquele último momento de convencimento, que você vai mostrar para o juiz que os seus pedidos devem ser atendidos, devem ser
devem ser acolhidos, ok? Terminadas as razões finais, vamos para a segunda tentativa de conciliação. Vai tentar acordo de novo? Vai perguntar de novo se tem acordo. Pô, mas acabou de perguntar, falaram que não tinha acordo, mas vai perguntar de novo? Vai. Por que vai perguntar de novo? Porque é obrigado. Essas duas tentativas de conciliação são obrigatórias. Se não tiver uma delas, o processo é nulo. Você tem nulidade diante da ausência de tentativa de conciliação. Então são duas tentativas obrigatórias de conciliação. Aí o que acontece? Não teve acordo de novo? Não. Nessa própria audiência, pode o juiz proferir sentença verbal. Pela regra da CLT, ele tem essa possibilidade, ele vai apresentar a defesa oral, ele vai aqui vai proferir a sentença oral. A defesa nós vimos que também pode ser oral e a sentença agora também, sentença oral em audiência. Se o juiz optar por essa forma, ele vai falando o entendimento dele, o serventuário vai reduzindo a termo, vai colocando no papel, as partes vão ouvindo, sabem o entendimento do magistrado, a conclusão dele e inclusive já saem intimados daquele ato, ok? Pode ser que o juiz encerre a audiência ali, na segunda tentativa de conciliação, e deixe para proferir a sentença depois por escrito, porque é um processo cheio de alegações, cheio de preliminares, um processo complexo, e ele acha melhor analisar tudo isso com calma, redigindo a sentença, ok? E aí vejam, chegamos à sentença. Chegamos à sentença e como nós vimos no slide anterior, no mapa mental anterior, dessa sentença a gente pode interpor primeiro o recurso ordinário, depois o recurso de revista. Eu posso interpor o recurso ordinário para o TRT e depois o recurso de revista para o TST, buscando a modificação da decisão. Olha o que acontece. Eu nem coloquei ali a utilização de um outro recurso que vocês estudam para as provas, que seria o recurso de embargos de declaração. Eu nem coloquei aqui qual é, nem fiz menção a esse recurso de embargos de declaração. Por quê? Porque a gente vai presumir que não houve nenhum vício, nenhuma omissão, nenhuma obscuridade. Então a gente tem aqui simplesmente a interposição de recursos que vão tentar mudar o conteúdo da sentença. Vão aqui simplesmente modificar o conteúdo da sentença, ok? Então não tem nenhuma omissão, nenhuma obscuridade, nenhuma contradição. O que eu quero através do RO e do RR seria simplesmente modificar o conteúdo, aquela condenação que foi imposta, ok? E aí vejam, nós temos aqui, como eu tinha colocado para vocês, depois, temos aqui o trânsito em julgado. O trânsito em julgado. Perfeito? Mas vamos lá agora, subindo da nossa pirâmide. Nossa pirâmide vai cair, porque ela está meio torta. Mas vamos subindo na nossa pirâmide. O que nós vamos fazer agora para puxar o próximo mapa mental? A gente vai interpor o recurso ordinário da sentença, devolvendo a apreciação da matéria ao Poder Judiciário. A gente vai aqui levar a discussão novamente, devolver a apreciação da matéria ao Poder Judiciário para o TRT, órgão de hierarquia superior, um órgão colegiado através do recurso ordinário. Então, qual é a ideia principal aqui? Sentença foi proferida por um juiz do trabalho. Então, foi uma decisão
singular. Eu vou levar a discussão agora para um órgão colegiado. No TRT, nós teremos pelo menos 3 juízes, 3 desembargadores, julgando o meu RO, analisando se a sentença ela está correta ou não. 3 cabeças pensam melhor do que uma. Os desembargadores são mais experientes, então tudo isso conta. Você tem mais pessoas pensando, são pessoas mais experientes, então elas vão analisar e vão falar se a sentença está correta ou não, se ela precisa ser mantida ou se ela precisa ser modificada, ok? Então vamos focar agora na interposição do nosso RO na tela, para gente o recurso ordinário que vai ser interposto da sentença, tá bom? Então, bora lá ver este ponto. Vamos interpor o recurso ordinário da sentença, o nosso RO. A sentença me condenou a pagar 100 mil reais, eu acho um absurdo. Vamos interpor o recurso ordinário. O que eu tenho aqui num primeiro momento? Interposição na vara do trabalho. A gente está pensando no mapa assim, vara do trabalho, TRT. Então, primeiro vou interpor na vara do trabalho. Vara do trabalho proferiu a sentença, eu vou interpor o recurso ordinário perante ela. Por quê? Qual é a finalidade? O que a vara do trabalho vai fazer? Será que ela vai poder modificar a sentença? Não, não. Regra geral, não se modifica a sentença. O juiz que proferiu a decisão não pode voltar atrás, não pode modificar a decisão. É uma regra que está no CPC que nós aplicamos aqui, está lá no 494 do CPC. A gente não modifica a sentença. Publicou, o juiz não pode modificá-la, até mesmo para evitar pressões, algo nesse sentido. Então veja, por que eu vou interpor o recurso ordinário perante a vara do trabalho que proferiu a sentença, se ela não pode modificá-la? Porque a vara do trabalho vai realizar o juízo de admissibilidade, que nós chamamos aqui de primeiro juízo de admissibilidade. A vara do trabalho vai verificar, num primeiro momento, se estão presentes ou ausentes os pressupostos de admissibilidade, os pressupostos recursais, os requisitos que nós precisamos aqui comprovar para a interposição do recurso. Então vejam que a vara do trabalho não está analisando o conteúdo do recurso, se eu tenho razão ou não no recurso, nada disso. Está vendo só pressupostos de admissibilidade. Se o Bruno interpôs o recurso certo, se o Bruno interpôs o recurso certo no tempo, no prazo correto, se o Bruno fez os pagamentos devidos, se o Bruno tem interesse em recorrer, se ele pode recorrer, são os pressupostos de admissibilidade, os pressupostos recursais. Toma cuidado com a pegadinha envolvendo processo civil e processo trabalho, principalmente se você estuda as duas matérias, porque as bancas adoram tentar confundir. As bancas adoram trazer informações sobre os dois processos, né? Então, no processo civil, não existe mais esse primeiro juízo de admissibilidade. No primeiro grau, não existe. Processo trabalho mantém normalmente. Processo trabalho tem o primeiro juízo de admissibilidade na vara do trabalho, depois sobe ao TRT, faz o segundo juízo de admissibilidade normalmente, ok? Então, processo civil e processo trabalho diferentes aqui, ok? Vamos pensar o seguinte, vara do trabalho admitiu, juízo de admissibilidade positivo, estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade, é o recurso certo, no prazo devido, fez os pagamentos, só que todos os pressupostos de admissibilidade presentes. O que vai acontecer agora? Pelo princípio do contraditório, eu vou intimar a parte contrária para apresentar defesa, para apresentar contrarrazões, para depois nós termos a remessa para o TRT. Então, intima a parte contrária para apresentação de
contrarrazões de defesa, depois remete para o TRT. Chegando no TRT, vai ser distribuído para um desembargador relator. Então, quando aquele recurso ordinário chegar no TRT, ele vai ser distribuído para um desembargador. Esse desembargador vai ser nominado, vai ser chamado de relator. Quem é o relator do seu recurso? O desembargador João da Silva, desembargadora Maria da Silva. É o relator. O relator é o principal julgador do seu recurso, porque ele que vai conduzir, ele que vai levar o seu recurso para julgamento. Só que antes de levar o seu recurso para julgamento, ele vai realizar o segundo juízo de admissibilidade. O que seria, Bruno, esse segundo juízo de admissibilidade? Esse segundo juízo de admissibilidade seria a análise dos mesmos pressupostos que foram analisados no primeiro. É só repetição? Para a gente ter segurança. Então o relator agora vai analisar se realmente é o recurso correto, se está dentro do prazo, se o Bruno fez os pagamentos, se ele podia recorrer para tudo de novo. Ele vai realizar nova análise igual fez a vara do trabalho, só para a gente ter certeza. E aí o relator fala, estão presentes realmente todos os pressupostos. Beleza, todos os pressupostos estão presentes. O relator agora vai analisar se ele pode julgar o mérito sozinho. Mas, Bruno, você não falou que o recurso ele é julgado por um colegiado, por pelo menos 3 desembargadores? Sim, regra geral, ele é julgado pelo colegiado, por pelo menos 3 desembargadores. Mas pode ser uma situação tão simples de ser julgada que o relator sozinho pode decidir. Para uma situação tão simples que não precisa levar para 3 desembargadores, não, o relator sozinho, ele pode decidir. Bruno, por que seria uma situação simples? O que é uma situação simples? Imagina que a sentença está totalmente de acordo com o súmula do TST. Se está totalmente de acordo com o súmula do TST, por presunção ela está certa, não é? Então é simplesmente mantê-la. Por outro lado, imagina que a sentença está totalmente contrária à súmula do TST. A súmula do TST fala A e a sentença fala B, aí você diz, rapaz, está errado, está contrariando. É fácil de nós percebermos que essa decisão está errada. O relator pode julgar sozinho, pode realizar o juízo de mérito sozinho, ok? Independentemente do conteúdo da decisão do relator, se é uma decisão de admissibilidade ou se é uma decisão de mérito, sempre que ele julgar sozinho, sempre que ele decidir sozinho, nós teremos uma decisão monocrática. Então, ouviu falar em decisão monocrática, o que nós temos é a decisão do relator no tribunal. O relator decidiu, julgou sozinho. Só que, vamos lá, o relator entendeu que não cabia a ele o julgamento de mérito sozinho. Não, é uma situação complexa, melhor levar para o colegiado. Então ele admitiu, viu que não cabia a análise do mérito sozinho, ele vai mandar para o colegiado. Colegiado aqui vai ser a turma do qual ele faz parte. Então eu, relator, estou vinculado à 3ª turma do TRT, a 4ª turma do TRT, juntamente com outros 2 desembargadores. O colegiado é a turma. Quem vai julgar? A turma. Eu, relator, vou preparar a minha análise, vou levar para a turma, para o colegiado, decidir, julgar o mérito. Só que aí vem um outro detalhe. Antes do colegiado julgar o mérito, ele vai realizar o 3º juízo de admissibilidade. Mais teórico do que tudo, mas ele vai realizar o 3º juízo de admissibilidade. Nossa, mas vai haver de novo o preenchimento dos requisitos? Teoricamente vai,
para ter certeza, para só julgar o mérito se estiverem presentes esses pressupostos. Estavam presentes, então a gente partiu para a análise, para o juízo de mérito. Quando o colegiado decide, nós temos um acórdão. Então o que acontece? O RO pode ser julgado por decisão monocrática ou por acórdão. Por que isso daqui é importante, pessoal? Por que isso daqui é importante? Porque dependendo da decisão, vai caber um recurso específico. E nós não podemos errar o recurso, a gente tem que interpor o recurso correto. Se o meu RO foi decidido de forma monocrática, se foi proferida uma decisão monocrática contrária aos meus interesses, eu vou interpor agravo interno. Se foi uma decisão monocrática, eu vou interpor o agravo interno. Se foi um acórdão, eu vou interpor um recurso de revista, que é o que nós vamos ver na sequência agora, ok? Então, dependendo do tipo de decisão que foi proferida, vamos interpor agravo interno, vamos interpor recurso de revista, ok? A gente vai partir agora para o recurso de revista, porque foi proferido um acórdão pelo TRT, eu tenho um acórdão do TRT no julgamento de um RO. Então, foi interposto um RO, eu tenho um acórdão, não é uma decisão monocrática, é um acórdão do TRT, artigo 896 da CLT vai dizer que cabe o nosso recurso de revista. Então, acórdão do TRT no julgamento de um RO, recurso de revista. Beleza, vamos interpor o recurso de revista. Qual é o cuidado que a gente tem aqui com o órgão que vai receber o recurso de revista? O recurso de revista vai ser interposto perante que órgão? Presidência do TRT. A presidência do TRT recebe todos os recursos de revista. Para quê? Para realizar juízo de admissibilidade. Então, parágrafo 1º do artigo 896 diz que nós vamos interpor o recurso de revista perante a presidência do TRT para realizar o juízo de admissibilidade. E aí nós podemos ter a admissão ou a inadmissão. Se estiverem presentes todos os pressupostos, se for admitido, a gente vai ter a remessa para TST. Teremos a remessa para o TST. Se houver a inadmissão, negaram seguimento ao recurso de revista, foi inadmitido, entendeu que faltava algum pressuposto de admissibilidade. Recurso de revista tem 1 milhão de pressupostos de admissibilidade. E aí, o que acontece nesse ponto aqui, meus amigos? Negou o segmento, a gente vai ligar ao recurso de agravo de instrumento. Negou o segmento, negativa de segmento. Inadmitiu, entendeu que faltava algum pressuposto, agravo de instrumento. A gente vai ver aqui em todas as situações essa mesma ideia. E tem muitas questões que tratam do cabimento do agravo de instrumento. Tem muitas questões que tratam do cabimento do agravo de instrumento. Vai ser sempre assim: inadmitiu o recurso, negou o segmento, agravo de instrumento. Inadmitiu o RO, agravo de instrumento. Inadmitiu o recurso de revista, agravo de instrumento. Inadmitiu o agravo de petição, agravo de instrumento. Ok, galera? Agora, vamos pensar o seguinte. Fizemos a interposição do recurso de revista perante a presidência do TRT, estava tudo ok, houve a admissão, a gente vai ter a remessa para o TST.
remetendo o processo para o TST, é igualzinho o que nós vimos no RO. Como é que vai ser o julgamento desse recurso de revista lá no TST? Mesmas informações que nós passamos para o RO. Pode ser que seja pelo relator, pode ser que seja pela turma do TST. O TST tem 8 turmas, então pode ser que seja pelo relator, que vai proferir decisão monocrática, pode ser pela turma, que vai proferir um acórdão. Sempre a mesma coisa. Sempre que nós estivermos diante de um julgamento de um recurso no tribunal, a regra sempre vai ser essa. Pode ser pelo relator, por decisão monocrática, pode ser pela turma, por acórdão. Sempre a mesma ideia. Ok, pessoal? Tranquilo? E aqui a gente chega ao final do nosso processo de conhecimento. Então, depois que o TST decidiu, eu não recorri mais, não vou recorrer para Supremo, nada disso. Então, horas extras reconhecidas, igual nós já passamos no exemplo anterior. Vamos passar agora para a liquidação da sentença por cálculos. Vamos colocar aqui a nossa liquidação de sentença por cálculos. E aí, vejam um ponto importante aqui. Lembra que a gente tem de um lado aqui uma sentença ilíquida, uma sentença que define só o que é devido, 3 horas extras por dia, no período X a Y, com os reflexos, e eu quero sair do outro lado aqui com a sentença líquida, dizendo que o valor devido é R$ 103.245,10, que é o nosso valor da aula de hoje, R$ 103.245,10. Como que vai ser esse procedimento? Você vai anotar aqui o artigo 879 da CLT. Tudo que nós colocarmos aqui de parágrafos estará relacionado a esse dispositivo, a esse artigo 879 da CLT. Então, olha o que acontece. A gente vai começar esse procedimento de liquidação de sentença apresentando os cálculos. Então, a gente vai ter a apresentação de cálculos. O juiz, ele pode determinar a qualquer das partes que apresente os cálculos. Então, ele pode falar o seguinte: reclamante, apresente os seus cálculos, fixa um prazo, geralmente de 10 dias, não está previsto em lei, mas geralmente um prazo de 10 dias para apresentar os cálculos. Pode ser o reclamante, pode ser o reclamado, ou seja, pode ser qualquer das partes, ou pode ser o serventuário. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a apresentação dos cálculos. Deu R$ 123.212. Esse foi o cálculo apresentado pela parte ou pelo serventuário. R$ 123.212. Próximo passo agora. Eu tenho que intimar ou a outra parte ou as partes sobre esse cálculo. Se foi o reclamante que apresentou, eu intimo a reclamada. Se foi a reclamada que apresentou o cálculo, eu intimo o reclamante. Se o serventuário da Justiça do Trabalho apresentou os cálculos, eu intimo as partes para tomarem ciência do cálculo. Partes. O serventuário diz que o valor devido é R$ 123.212. Analisem aí e, se vocês entenderem que há algum erro, apresentem a impugnação. Então vejam que eu tenho intimação das partes para manifestação. Intimação das partes para manifestação nos termos do parágrafo 2º. Olha ali, parágrafo 2º do artigo 879 da CLT. Um detalhe importante, tem que intimar? Sim. Intimação obrigatória. Intimação obrigatória sob pena de nulidade. Então agora nós vamos falar partes. Analisem e, se for o caso, apresentem manifestação. Qual é o prazo para manifestação? Prazo comum
de 8 dias. Ou seja, é o mesmo prazo de 8 dias. Vou intimar as partes e vai nascer para elas ao mesmo tempo, para reclamante e reclamado, o mesmo prazo de 8 dias. Eles colocam em questões prazo sucessivo. Não. Sucessivo é quando eu tenho um prazo para um, depois nasce o prazo para o outro. Não. Aqui eu não tenho 8 dias para um, depois 8 dias para outro. Não, é o mesmo prazo. Prazo comum de 8 dias para apresentar a manifestação, para mostrar se existe algum erro naquele cálculo. Se não houver a manifestação, a gente vai ter preclusão. Se não houver manifestação em 8 dias, preclusão. Preclusão é o quê? Perda da possibilidade de discussão. Nesse caso aqui, se houve preclusão, houve perda da possibilidade de discussão. Então, se as partes não apresentarem manifestação naqueles 8 dias, elas nunca mais vão poder discutir valor? Não. Nesse processo, nunca mais poderão discutir valor. É a chance que elas têm. Ok? Então, 8 dias, apresentamos manifestação, mostrei que não dava 103 mil, que dava 90 e tantos mil, a outra parte apresentou manifestação, agora a gente está na dúvida, né? Qual é o valor devido? É 123 igual o serventuário falou? É 110 igual uma parte falou? É 90 igual a outra parte falou? É 140? A gente não sabe, ok? Depois o juiz vai decidir o valor devido. Só que antes do juiz decidir o valor devido, a gente tem que intimar a união. Nós já tínhamos intimado as partes, agora tem que intimar a união. Por que tem que intimar a união? Por causa dos valores de INSS, de contribuição previdenciária. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º fala que a união tem que ser intimada sobre os cálculos, porque nesses cálculos existe o valor de contribuição previdenciária, existe o valor de INSS, tem dinheiro da União no meio ali. Dentro dos 123 mil tem o valor devido à Bruna e devido à União. Então tem que intimar a União para apresentar manifestação. Aqui uma grande pegadinha. O prazo da união é de 10 dias, não é de 8. 8 é para as partes. União tem 10 dias para apresentar a manifestação. Se não apresentar, vai haver preclusão também. Então, o prazo para a união é diferente, é o prazo de 10 dias, diferente das partes, sob pena de preclusão. Ok? Depois, o juiz vai decidir. Então, vejam, eu tenho o valor que foi apresentado, eu tenho a manifestação das partes, eu tenho manifestação da união, o juiz vai agora decidir. Bora aqui, decidir, proferir a decisão. O juiz falou o seguinte, ó, o valor devido é 103.245,10. Olha o que acontece. Essa decisão de liquidação é irrecorrível. Não cabe recurso. Decisão de liquidação, alguns chamam de sentença de liquidação, não interessa. A decisão que diz o valor devido, que finaliza essa parte de liquidação, ela é irrecorrível. Não cabe recurso. Então, Bruno, nunca mais a gente vai conseguir discutir valor? Não é isso. Vejam que eu não posso recorrer desta decisão. Mas a gente vai ter a oportunidade de discutir valores lá na frente. Onde? Na execução. Lá na execução, a gente vai poder discutir esses valores. Agora não vai caber recurso. Lá na execução, no prazo dos embargos, você vai poder discutir. O executado vai poder apresentar embargos à execução e o exequente vai poder apresentar impugnação aos cálculos. Aqui é o nome das peças que lá no processo de execução a gente vai poder ter discussão dos valores novamente.
o executado nos embargos à execução, o exequente na impugnação aos cálculos de liquidação. Então, com a decisão, termina a liquidação. A gente vai começar a execução. Lá na execução, volta a discutir cálculos. Só que qual que é um detalhe aqui, ó? A gente só vai poder discutir cálculos lá na frente. Ó, deixa eu apagar um detalhezinho aqui. A gente só vai poder discutir cálculos lá na frente se eu tiver apresentado a manifestação nos 8 dias. Por causa dessa preclusão. Se eu apresentei manifestação nos 8 dias, eu posso depois rediscutir. Se eu não apresentei a manifestação, houve preclusão, já era, nunca mais. Então, qual que é a importância desses 8 dias eu apresentar a manifestação? Primeiro, para tentar convencer o juiz naquele momento que o cálculo está errado e para ter a possibilidade lá na frente, na execução, de voltar a discutir. Ok? Então, um ponto importante para a gente aqui. Beleza? Mas fechamos a liquidação, o valor é R$ 103.245,10. E aí vamos para a última parte do nosso processo, última parte da nossa aula. Vamos para o processo de execução. A gente vai iniciar a execução, ó, R$ 103.245,10. A gente vai começar o nosso processo de execução tendo em vista este valor. E aí, ó, teremos 1, 2, 3, 4 e 5 momentos aqui. A gente vai iniciar a execução falando, devedor, ó, pague os R$ 103.245. No final da execução, a ideia é que esse valor seja adimplido, esteja pago. Então a gente começa dando a oportunidade. Ó, meu amigo, pague aí os R$ 103.245,10, não tem mais discussão, mas pode ser que ele queira discutir, ele queira demonstrar um vício, pode ser que ele nomeie um bem a penhora e tem que fazer leilão, tudo isso a gente vai ver agora. Mas a finalidade do processo de execução, como eu já falei para vocês, é de efetivação. Eu tenho uma crise de adimplemento, eu quero efetivar esta decisão, tá bom? Então essa aqui é a nossa ideia aqui. Primeiro ponto, artigo importante para a gente que eu já até tinha mencionado para vocês. Como é que a gente começa o processo de execução? Determinando a citação do devedor para em 48 horas pagar e resolver o problema. Então, eu inicio o processo de execução determinando a citação para em 48 horas efetuar o pagamento daquele valor. Essa citação é para o oficial de justiça. Então, quem faz concurso de TRT para oficial de justiça atua aqui. O oficial de justiça vai atuar no processo de execução, realizando a citação do devedor para em 48 horas pagar. E aí vejam, dentro dessas 48 horas, o que a gente espera do devedor? Obviamente, ó, a gente espera que ele efetue o pagamento. Pague o valor integral, é o que todo mundo espera. Eu que quero receber a quantia, o Poder Judiciário, a gente espera que haja esse pagamento. Ó, foi lá, pagou 103.245,10, pronto, problema resolvido, processo de execução extinto, ok? Agora, pode ser que ele não queira pagar, porque ele discorda do valor. Ele apresentou lá na liquidação aquela manifestação mostrando que não dá 103 mil, que dá 90 mil reais, e ele não quer pagar 103, ele quer voltar a discutir valores para provar que deve no máximo 90 mil reais. Ele sabe que ele deve, mas não dá 103, dá 90 mil reais, tem um excesso de execução. Tá, se ele pagar,
Ele vai extinguir o processo. Então ele não vai pagar. Ele vai fazer o quê? Ele vai depositar o valor. Ele vai depositar este valor, tem que ser o valor total. Ele vai depositar esse valor para ter a possibilidade de discutir se é 90, se é 103. Ele vai depositar os 103 mil reais, vai discutir, se lá na frente ele conseguir provar que é 90 mil reais, pega os 103, 90 paga e ele pega o restante para ele, ok? Então, em vez de pagar, ele pode depositar a quantia. Ele pode nomear bens à penhora. Pega um carro ali que vale pelo menos 103.245,10 e nomeia. Pega um imóvel, pega algum outro bem e nomeia a penhora, dá aquele bem em garantia, ok? Ou apresenta uma fiança bancária ou seguro garantia judicial neste valor, não interessa. Agora, o que ele fez? Nada. Nada? Não. Ficou inerte. Ele não pagou, não depositou, não nomeou bem a penhora, não apresentou fiança bancária ou seguro-garantia, ficou inerte. Essa inércia dele vai gerar o quê? Vamos para o ponto 3, a penhora de bens. Então, a partir do momento que ele não fez nada, o que o oficial de justiça vai fazer? O oficial de justiça já tinha citado. Agora o oficial de justiça vai penhorar e avaliar os bens. Então a gente vai realizar a penhora e a avaliação. O oficial de justiça que vai avaliar. Então, ó, 833 e 835 do CPC são artigos importantes agora nesta penhora. 833 e 835 do CPC são artigos importantes para a gente, porque na hora que o oficial de justiça for penhorar, ele vai olhar o 833 para ver o que ele não pode penhorar. Quais são os bens impenhoráveis? Ele vai chegar na casa do camarada, TV, pô, não, TV não pode. Roupa, não pode. Talher, não pode. Ah, mas tem uma obra de arte cara aqui, não, aí pode. Tem um veículo, pode. Então, ele vai olhar quais são, dentro do artigo 833 do CPC, os bens que podem ou não podem ser penhorados. O 835, ele vai ver a ordem de penhora dos bens. O CPC traz uma ordem de preferência para penhora de bens. Tem um carro e tem uma lancha, vai penhorar qual? O carro. Porque é mais fácil vender o carro que uma lancha, ok? Então a gente tem essas duas situações. Qual vai ser a ideia aqui? O oficial de justiça, vamos pensar o seguinte, que ele encontrou um veículo, penhorou, avaliou, o veículo vale 110 mil reais, ou seja, um valor superior ao devido. Houve, então, o que nós chamamos de garantia do juízo. O juízo está garantido, ou seja, existe uma garantia para o adimplemento da dívida. Você tem ali ou depósito de pelo menos 103.245,10, você teve a nomeação de bens pelo menos nesse valor, você tem uma fiança bancária ou um seguro judicial pelo menos nesse valor, ou você tem a penhora de bens pelo menos neste valor. Você tem a garantia do juízo. Existe algo garantindo o pagamento daquela dívida. Isso daqui é fundamental para o devedor e para as nossas provas, porque é uma matéria que chove. O que acontece? A partir do momento que eu tenho a garantia do juízo, independentemente da forma que seja, a partir do momento que eu tenho a garantia do juízo, abre-se a possibilidade de apresentação de embargos à execução. É a garantia do juízo, garantia integral do juízo, que vai permitir a apresentação de embargos à execução, que é uma defesa do executado. No mesmo prazo dos embargos, nós vimos que o exequente vai poder apresentar impugnação sobre os cálculos, ok? É neste prazo aqui. Mas garantir o juízo, abre-se a possibilidade do executado, deixa eu anotar o artigo que é fundamental para a gente
artigo 884 da CLT, chove em prova, abre-se a possibilidade para o executado, nos termos do artigo 884 da CLT, apresentar a defesa dele no prazo de 5 dias. Qual que é o maior erro dos alunos aqui, pessoal? Leu embargos à execução. Aí o camarada bota na cabeça que isso é um recurso. Não é um recurso. Eles vão bolar ali a questão e aí vão colocar o prazo de 8 dias na letra A. Aí se você achar que embargos à execução é um recurso, você vai lembrar que recurso é 8 dias, letra A, errado. Letra B de Bruno, 5 dias. Por quê? Coloca na sua cabeça, embargos à execução não é um recurso. Embargos à execução é uma defesa do executado. É uma petição, é uma defesa, é uma petição que você vai demonstrar que existem erros, vícios no processo. É qualquer coisa menos um recurso. Tanto que você tem um prazo de 5 dias no artigo 884 da CLT. Não é um prazo de 8 dias, é um prazo de 5 dias. Para demonstrar os erros no processo, você pode produzir qualquer prova. Porque tem até audiência. O juiz vai definir a prova que pode ser produzida. Mas vejam que pode ser, você pode aqui produzir qualquer prova. Dá para fazer perícia? Sim. Dá para ouvir testemunhas, dá para ouvir as partes, qualquer prova. Não existe uma limitação, não existe uma restrição. Aqui a gente tem a produção de provas, podemos ter audiência. Depois o juiz vai decidir os embargos. Então você alegou nos embargos um vício, o juiz vai decidir estes embargos. Da decisão, como é uma decisão na execução, cabe agravo de petição. Você sabe que o agravo de petição é o recurso que cabe de decisões na execução. Então a decisão dos embargos à execução, cabe agravo de petição. Depois da decisão do agravo de petição pelo TRT, vai caber o recurso de revista para o TST. É o que eu tinha mostrado para vocês no primeiro mapa mental, que eu podia, na execução, ir novamente ao TST. Então, nos embargos à execução, houve decisão pela vara do trabalho, agravo de petição para o TRT, recurso de revista para o TST, com base no 896, parágrafo 2º da CLT. Então, eu tinha recorrido lá no processo de conhecimento até o TST. Aqui na execução, eu posso ir direto também ao TST. A cadeia de recursos vai ser qual? Decisão nos embargos à execução pela vara do trabalho. Agravo de petição para o TRT, depois recurso de revista para o TST. Tá bom? Decididos os embargos. Não tem mais nenhum erro, nenhuma discussão sobre nada, nenhuma discussão sobre valores, absolutamente nada. O que acontece? Se o bem ele não for dinheiro, se for um carro, se for um imóvel, semovente, se não for dinheiro, a gente vai ter que aqui preparar este bem para ele ser expropriado, para ele ser vendido. Então a gente vai pensar agora na expropriação do bem. Vamos preparar para expropriar, ou seja, para retirar do patrimônio do devedor, para vender aquele bem num leilão. A gente vai pensar agora no leilão. Só que olha o que acontece. Antes de vender o carro no leilão, antes de vender o imóvel no leilão, as cabeças de gado no leilão, sei lá, nós vamos verificar se o exequente não quer ficar com aquele bem como forma de pagamento. Aqui, em vez de vender no leilão, transformar em dinheiro e você pegar o dinheiro, você não quer ficar com o carro, não? Fica com o carro como forma de pagamento, fica com o imóvel como forma de pagamento, fica com essas cabeças de gado como forma
de pagamento muito mais rápido, menos trabalho. Vejam que antes de vender no leilão, eu tenho que verificar se o exequente não quer realizar a adjudicação do bem. A adjudicação do bem é um modo preferencial. Artigo 888 da CLT. O que é a adjudicação do bem? É ficar com o bem como forma de pagamento. É muito mais rápido, muito mais tranquilo. Então, o exequente quer adjudicar? Quer ficar com o bem como forma de pagamento? Não, não tem interesse, não tem onde colocar essas cabeças de boi. Beleza, então tá, vamos vender no leilão. Então a gente vai fazer o edital do leilão, tudo com base no artigo 888. Vamos preparar o edital do leilão, vamos vender pelo maior lance, vamos pagar e extinguir a execução. Então imagina o seguinte, pegamos aquele carro, pegamos aquele imóvel, pegamos aquelas cabeças de gado, levamos para o leilão, teve lance, o maior lance, levou, arrematou, pagou, eu vou pegar o dinheiro e vou pagar ao exequente. Então eu consegui até mais do que 103.245,10. Vou pegar aquele dinheiro, 103.245,10 para o exequente, para o credor, vou devolver o que sobrou para o devedor e problema resolvido. Ok? Claro que aqui a gente está pensando na melhor situação possível, que tinha bem para ser penhorado, que tinha alguém para comprar aquele bem em leilão. Pode ser que não tenha bem. Pode ser que ninguém se interesse por ele no leilão, não venda. Pode ser que venda por um valor pequeno, não dê para pagar o valor todo da execução. O carro até valia 120 mil reais, estava avaliado em 120 mil reais, mas foi vendido por 70. Quem vai comprar no leilão quer comprar barato. E aí foi vendido por 70. Então, o valor devido não era 103 mil, pagou 70. Ih, rapaz, faltaram aqui 33 mil reais. Vamos correr atrás de mais 33 mil reais. Pode ser que consiga, pode ser que não consiga. Então a gente tem N situações, mas esse daqui é o nosso, esse aqui é o nosso panorama, ok? E então a gente finaliza o processo de execução, recebendo, pagando, todo mundo feliz da vida. E aí, meus amigos, a gente fecha a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado aqui dessas fases do processo numa única aula. Espero que vocês tenham ajudado a elucidar, a entender o processo. Se você está começando o estudo do processo do trabalho, nós vamos aqui nos nossos cursos dissecar cada um dos detalhes para vocês irem bem nas provas, para vocês gabaritarem. Agradeço a presença de vocês nesse sábado de manhã. Estaremos sempre aqui no Estratégia com as aulas ao vivo, gratuitas, para tentar ajudar. Quem não estava aqui, quiser entrar em contato, vamos colocar aqui para vocês me seguirem lá no Instagram. Vamos colocar aqui que eu não tinha colocado. O Instagram, você no TRT. Segue lá, @você no TRT. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado pela paciência, pela audiência. Galera, valeu, um abraço para vocês. Vamos em busca aí das vagas nos TRTs. Tchau, tchau. Valeu.